Olá, professor. Hoje vamos mergulhar na camada de abstração do sistema de arquivos, especificamente no serviço de nomes. Vamos entender como o sistema operacional transforma a complexidade de blocos de dados brutos no disco em uma estrutura lógica de diretórios e atalhos, garantindo eficiência e organização para o usuário. Vamos começar falando sobre os diretórios. Para começar, imagine um disco rígido moderno com 10 milhões de arquivos. Se todos eles tivessem uma lista única, seria impossível para um ser humano gerenciar o sistema. Por isso, criamos os diretórios, que servem para agrupar arquivos por contexto, como trabalho, fotos ou arquivos de sistema. Estruturalmente, o sistema operacional utiliza uma hierarquia de árvore, que parte de uma raiz. Essa organização resolve o problema de colisão de nomes, permitindo que dois arquivos tenham o mesmo nome, desde que estejam em ramos diferentes. Tecnicamente, a raiz funciona como um arquivo especial que ancora toda a estrutura, mapeando os nomes escolhidos pelos usuários para os seus respectivos endereços físicos no disco. Falando sobre os caminhos de acesso. Uma vez que organizamos tudo em uma árvore, surge o desafio. Como descrever onde o arquivo está guardado? É aqui que entram os caminhos de acesso. Para o sistema localizar um item, ele utiliza o conceito de diretório do trabalho. Existem dois tipos de trajetos: o caminho absoluto, que é o endereço completo de raiz, como C, dois pontos, projetos, final, ponto PDF, e o caminho relativo, que parte de onde você está agora. O caminho relativo é mais eficiente para o sistema operacional, pois aproveita o contexto atual do processo para navegar. Para navegar, usamos os termos técnicos: ponto para o diretório atual e ponto para o diretório pai, permitindo subir ou descer na árvore sem redigitar todo o endereço. Falando sobre a implementação de diretórios, né, que é como o computador realmente enxerga essa pasta que localizamos. A implementação é, na verdade, uma tabela de mapeamento. Em sistemas simples, usamos a alocação linear, onde a busca é feita por item, ODN. Já em diretórios extensos, a engenharia utiliza as tabelas hash ou árvore B+, reduzindo o tempo de busca para algo quase instantâneo, logarítmico, né? Cada entrada nessa tabela associa o nome do arquivo a um inode, que é a estrutura fundamental onde residem os metadados, como permissões e datas. É vital entender que o diretório não guarda o arquivo real, ele guarda apenas a etiqueta, ou um ponteiro. Na prática, o diretório é apenas uma tabela de strings apontando para endereços. Conde ele acabou de explicar como é que os arquivos eles vivem nessas tabelas. Mas surge uma outra pergunta. Se eu quiser que o mesmo arquivo apareça em dois lugares diferentes para facilitar o meu acesso, para evitar a duplicidade de dados, o que a gente pode ter como um desperdício no espaçamento, no espaço do disco, e até mesmo pode causar inconsistências, já que se eu editar uma das cópias, ele não vai sincronizar com a outra. O sistema ele vai permitir que eu utilize uma técnica de múltiplas entradas apontando para o mesmo recurso físico através do atalho, que é uma questão de conveniência. Você pode criar um vínculo na sua área de trabalho que aponta para um executável complexo escondido lá nas pastas do sistema. E existem duas formas de a gente aplicar essa técnica, que é com o link físico, o hard link, que ele vai funcionar criando uma entrada na tabela que aponta diretamente para o mesmo inode do original. Aqui, o arquivo só é realmente excluído do disco quando o seu contador de referência chega a zero. Quando, em outras palavras, né, quando não há mais nenhum atalho desse arquivo. E também a gente vai ter a segunda técnica, que é o link simbólico, o software link. Ele é um arquivo especial que contém apenas textos do caminho de acesso. Por ser baseado em texto, se o arquivo original for movido ou até mesmo renomeado, o nosso link simbólico ele vai quebrar e vai se tornar um ponteiro pendente, que é o dangling pointer, porque ele vai estar apontando para um nome ou até mesmo uma parte da memória que seria referenciado com outro nome que não vai estar mais existindo, já que a gente mudou ou até mesmo alterou de nome. E para concluir aqui, o nosso último tópico é como é que o sistema ele vai unir árvores, unir tabelas, ele vai lá nos atalhos, abre o nosso arquivo no exato momento do clique. Esse processo é chamado de tradução, que é uma operação mais custosa para o sistema operacional. Por exemplo, se eu quisesse abrir o /user /bin /comando no meu sistema operacional, o meu o meu núcleo, né, ele ia precisar ler o inode da raiz, carregar todos os dados do meu usuário, para depois buscar pela pasta bin, carregar
todo o inode do bin e só depois ir para o meu arquivo final, que seria o comando. E para mitigar esse alto custo de leitura e escrita, o meu sistema ele vai utilizar o Name Lookup Cache, o NLC, que esse processo de cache de memória ele vai armazenar os resultados mais recentes. Assim, no próximo acesso que eu quiser fazer, ele não vai mais precisar percorrer toda a árvore física de novo. Ele só recupera o endereço instantaneamente da memória. O resumo da ópera aqui é que quando a gente vê essas pastas e ícones coloridos pela tela do computador, nos bastidores isso vai se mostrar uma engenharia muito sofisticada de tabelas, inodes e cache. Tudo isso foi projetado para que a complexidade bruta do hardware seja invisível, escalável e perfeitamente organizada para nós, os usuários finais.